Olá, seja muito bem-vindo a esta live. Essa live também será transmitida através do YouTube. Depois que a gente finalizar, vou colocar lá. Olha só, essa semana eu vou estar explicando para você os 5 caminhos do prazer, que são caminhos que precisam ser trilhados aí juntos, porque cada vez que você se distancia deles, você acaba perdendo a percepção de si e perdendo também o prazer. E muitas vezes essa perda do prazer inicia pela perda do prazer pela vida e aí acaba levando na questão sexual. Então são 5 caminhos: é a mente, é o seu corpo, suas emoções, sua energia e o aspecto espiritual. Então eu sei que é diferente, né, a gente falar sobre espiritualidade quando uma sexóloga que trabalha com o aspecto sexual aborda esse tipo de assunto. Mas a gente precisa entender, porque se você ainda está passando por essa vida, achando que você é só um corpo e que não existe nada além disso, você vai ficar sempre limitado, principalmente no que diz respeito ao prazer. Então, quantas pessoas me procuram que estão com problemas sexuais, com disfunções sexuais, que não chegam ao orgasmo, que não conseguem ter uma ereção, que não conseguem segurar a ejaculação, que não conseguem sentir desejo sexual, porque elas não estão com elas não estão por inteiras. E muitas dessas vezes a questão da espiritualidade se confunde com a religiosidade. E essas mulheres principalmente vêm cheias de crenças, de tabus, de pecados que não pode, que não aceitam e acaba atrapalhando a vida sexual. Então eu quero com essa semana explicar para você esses 5 caminhos para que você possa começar a colocar na sua vida, no seu dia a dia, entendendo que você é um ser integral. Você não é um ser fragmentado. Você não é o rótulo que você tem. Você não é, por exemplo, ser mulher. Você não é a sua profissão. Você não é o seu status. Você não é o seu estado civil. Você é um ser espiritual que está temporariamente neste corpo. E se esse corpo foi nos dado, ele é para nós sentirmos prazer, sim. E aí, quanto mais conhecimento eu tenho sobre tudo isso, sobre esses 5 caminhos, mais eu tenho percepção de prazer, mais eu consigo sentir, mais eu consigo dar, tá bom? Então a ideia dessa semana é justamente cada dia, porque é um tema, gente, muito vasto. Cada subtema desse, cada caminho que eu vou falar pra você aqui, dá pra gente passar o ano falando a respeito disso, tá? É algo realmente muito vasto. Mas a gente vai dar algumas pinceladas para que você já possa despertar para esses caminhos, tá bom? E começar a mudar aquilo que não está funcionando, corrigir aquilo que está com problema e retirar aquilo que você não quer mais para sua vida, tá? E às vezes até implementar algo que ainda não está implementado, tá bom? Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos hoje aqui iniciando as lives da semana, todo dia 8h30 essa semana, para poder falar para você quais são os 5 caminhos do prazer e por que cada caminho desse é importante, tá bom? E quando você despreza um, o outro vai padecer. Os 5 são interligados. Não é, eu resolvo isso aqui, depois eu resolvo outro. Não, é tudo junto. Porque todos esses caminhos, eles coabitam no mesmo espaço. Então, são todos juntos, beleza? Então, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre mente, tá? Esqueci de pegar meu desenhozinho, mas amanhã eu mostro pra vocês. Vamos falar sobre o caminho mente. Enquanto estivermos presos ao prazer genital e hormonal, vai ser sempre um prazer aí que não vai funcionar, ok? Quantas mulheres tomam hormônio, quantas mulheres estão na fase de produção total e não se movimentam e não têm desejo e não fazem a vida sexual funcionar, porque esquece do caminho mente. Então eu estou de uma forma lógica querendo sexo porque eu sou casada, mas a minha mente ela não é só lógica, ela é também inconsciente e o meu inconsciente está dizendo: isso é ruim, isso é sujo, isso é errado, isso não pode, eu não quero, não gosto, por que meu marido está querendo isso? O seu inconsciente é que manda, tá bom? E a nossa mente, ela é a junção dos dois.
do consciente, que é esses pensamentos que ficam vagando aí na nossa cabeça, que a gente acha que tem algum controle, mas não tem controle de nenhum. E o inconsciente, que normalmente a gente não tem acesso, mas é ele que controla os resultados da minha vida. É o inconsciente que controla o resultado da sua vida, do seu prazer, do seu financeiro e de todos os aspectos. É o inconsciente. Então, olha só. Pensamentos, quando a gente tem um pensamento, eles geram um sentimento, né? E esses sentimentos geram uma atitude. Por isso que é importante o aspecto mental. Então, se eu penso, os meus hormônios estão muito ruins, é por isso que eu não tenho desejo sexual, e vou protelando. Ok, eu já disse a minha sentença, meus hormônios são ruins, é por isso que eu não tenho desejo sexual, vou protelando. Esse pensamento vai gerar um sentimento do tipo comodismo. É isso mesmo, você tá certa, não precisa fazer muita coisa, é o seu corpo que não quer. E aí fica estagnado. E a minha atitude vai ser o quê? Começar a evitar, começar a justificar, começar a dizer que é por aquele motivo que não está funcionando. Então a nossa mente, ela funciona desse jeito, em cadeias, né? Quantas vezes você já se propôs fazer algo aí para o seu parceiro e no meio do processo você pensou assim, ele não tá merecendo não, porque ele fez tal coisa assim, 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 né? E nunca me pediu desculpa. E aí naquele momento que tem aquele pensamento que é ruim, você tem um sentimento de raiva e você já muda com a pessoa. Quando a pessoa chega, você tá com aquela cara daquele tamanho e ele não sabe nem o motivo, porque um pensamento gerou um sentimento que gerou uma atitude. Sempre será desse jeito. O que é importante a gente entender é que normalmente esse pensamento que gera esse sentimento, ele não é consciente. Você dificilmente escolhe isso se você não tiver conhecimento. Ele simplesmente emerge ali do seu inconsciente e você fica reproduzindo aquilo ali até uma hora que você precisa parar e estudar a respeito para mudar essa realidade, tá bom? Então a nossa mente, a inconsciente, ela funciona basicamente através dos paradigmas e das crenças. E isso você absorve 100% até mais ou menos ali os seus 6 anos de idade, quando a sua mente consciente ainda não está formada, só existe o inconsciente e tudo que você ouve, que você vê, que você interage, você coloca na cabecinha como verdade, certo? Então, por exemplo, se você cresce aí dizendo... Pois é, tem que alinhar o caminho mente aí junto, Nalda, para que o restante possa criar essa realidade que você está querendo aí, tá? Se você na sua infância, passou a infância toda ouvindo, olha, os homens traem, olha, sexo é errado, olha, isso não pode, você é burro, você é feio, você não faz nada direito, menino, ninguém gosta de você é bagunceiro, você é estabanado. Os pais, infelizmente, falam isso para as crianças, rotulam. Não é você tem um comportamento, você está bagunçando, não, você é. A criança, ela não tem capacidade de filtrar, ela assimila aquilo como verdade, certo? Fica ali guardado, não significa que ela vai usar de imediato. Só que quando ela está na fase adulta, aí ela ouviu o tempo todo lá a mãe, o pai, os avós, a família ao redor, falando que homem não presta. E todas as mulheres da família tiveram relacionamentos ruins. Ela cresceu ouvindo aquilo. Quando ela vai se relacionar, aquele inconsciente vem à tona. É uma energia e ela se relaciona com pessoas que ela acredita, porque foi literalmente enfiado na cabeça dela. Então é assim que funciona, gente. É por isso que o sexo, principalmente para nós mulheres, é tão complexo. Por que as mulheres não conseguem se entregar? Por que as mulheres não conseguem chegar ao orgasmo em todas as relações sexuais? Por que algumas mulheres ainda enxergam o sexo como obrigação dentro do casamento? Porque essas crenças, esses paradigmas foram enfiados goela abaixo aí, colocados na sua mente inconsciente e validados até hoje. Até hoje. Então você escuta isso de pessoas jovens, eu que faço atendimento, tenho muito esse parâmetro, e de mulheres mais maduras. São poucas as mulheres que já começaram a perceber que estão reproduzindo comportamentos mentais, que estão atrapalhando o prazer dela, e aí elas começam nesse processo de mudança, certo?
Então, eu preciso entender esses 5 caminhos, porque senão eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Aí eu faço terapia, aí eu procuro um ginecologista, eu tomo hormônio e o negócio não funciona. Por quê? Não mudei a minha mente, não mudei a forma como penso, não mudei o meu padrão. E é ele que vai mandar no restante todo, certo? Então, quando a gente está falando de mente, não estou falando só de você fazer uma meditação, de você buscar uma alternativa para ser uma pessoa mais equilibrada, né? Mais calma, mais tranquila. Não é isso. É você perceber, principalmente, os seus padrões mentais. Que tipo de pensamentos você tem mais recorrente quando o assunto é sexo? Quais são os pensamentos mais recorrentes? Exemplo, por exemplo, ficou feio, né? Mas é isso, exemplo. Alguns homens que eu atendo, quando é o trabalho de ejaculação precoce, eu pergunto, me fale a primeira coisa que vem à sua cabeça, à sua mente, quando eu falo, mulher é. Repete, complementa essa frase, mulher é. Eles ficam extremamente envergonhados. Pode falar, eu digo, pode falar, fala o que vem na sua cabeça. Objeto. Meio constrangido, porque na parte lógica ele ia dizer, mulher serve para casar, mulher serve para ser mãe dos meus filhos, né? Era a parte lógica tentando ser lógica, ok. Mas o inconsciente é objeto. Gente, olha, eu faço esse teste aqui, digamos, com 10 homens. 9 respondem a mesma coisa. É inconsciente. Então, se eu tenho essa programação na minha mente de que minha mulher é um objeto, eu não vou ter preocupação com o prazer dela. Então, o meu prazer vai ser muito rápido, porque antes que ela sinta, eu já senti. Isso é inconsciente, é um padrão. Então, eu preciso começar a entender isso para que eu possa mudar este padrão, certo? É inconsciente. Então, por exemplo, eu já atendi mulher, né? Uma em específica, que o padrão dela, ela tinha escutado quando era criança, porque a figura paterna era alguém muito especial para ela, e em algum momento o pai gritou, a frase era essa, fecha as pernas, menina, já viu menina com as pernas abertas? Era uma criança que sentou ali de qualquer jeito e o pai falou aquilo, foi só uma vez, só uma única vez. E aí ela cresceu a vida dela toda, casou, tem filhos, mas toda vez que ela ia chegar a se entregar para o marido dela, aquele comando era inconsciente, fecha as pernas. Então ela se travava, ela não conseguia dar abertura para ele penetrar. Aquilo fazia ela sentir dor muscular, aquilo fazia ela sentir dor na relação sexual, aquilo fazia ela ter um vaginismo, porque ela estava impregnada na cabeça dela. E aí foi um trabalho onde, não, mas a minha criação foi tranquila, que foi isso, que foi aquilo. Até que um dia ela percebeu, porque quando a sua mente começa a buscar respostas, você acha, né? Nossa, quando eu era criança, meu pai falou isso aqui. Bingo! Aquela frase estava até hoje condicionando o comportamento dela. Então, não é que na hora você vai ali ter algum comportamento de imediato. Não, quando você é criança, você só armazena. Esses comportamentos vão aparecer na fase adulta. Por quê? Quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe, é quando a gente começa a ter informação sobre a vida. E sexualidade e vida são sinônimos. A sua sexualidade ela é formada desde a barriga da sua mãe. Então, se é uma mulher que aprendeu a ficar tranquila durante a gestação, se é uma mulher que aprendeu a controlar suas emoções, se é uma mulher que cuida do corpo, cuida da mente, cuida das emoções, esta criança, quando nascer, vai ter um comportamento diferente daquela que a mãe vai pra balada, fuma, bebe álcool, xinga, se estressa com o parceiro, às vezes até não sabe nem quem é o pai da criança. É totalmente diferente, porque a emoção, a carga daquela mulher que está carregando aquela vida está ali dentro dela. Ela passa isso para a criança, essas memórias ficam lá. Então a gente não nasce neutralizado, tá beleza. Até os meus 6 anos eu estou absorvendo muito conteúdo, mas o seu HDzinho já vem também com informações. Por isso que é importante a questão mente dentro da sexualidade. A gente precisa entender isso, que existe
esse caminho, que existe esse veículo, né, que é a nossa mente e que a gente precisa trabalhar ele da melhor forma possível. E não adianta só você perceber quais são as suas crenças. Ah, é mesmo, eu acho que todo homem é cachorro. Tá, eu acho que todo homem trai. Beleza, descobri qual é a minha crença, e daí? Eu não faço nenhum trabalho para mudá-la, para alterá-la, eu vou ter sempre problemas em relação a isso, tá bom? Quem tá participando da live aí, mande coraçõezinhos pra gente. Olha só, fiz com todo carinho hoje. Nosso tema dos 5 caminhos do prazer é a mente, justamente para você começar a abrir aí a sua cabecinha, começar a perceber a vida e a questão sexual por outro caminho, por outro patamar, por um outro viés, tá bom? Olha só, outra questão também aí, falamos aqui do consciente, do inconsciente. Acho que vocês entenderam, né? Que esses traumas, esses problemas aí que a gente vivencia na fase adulta, eles estão lá no nosso inconsciente. E olha, quando eu estou falando de mente, eu não estou falando de traumas que você sofreu na sua infância. Do traumas do tipo sexual, agressão, traumas, como é que eu posso falar? Agressões físicas, não estou falando disso. Estou falando de uma programação dentro de uma realidade mais ou menos comum para todos, ok? Em um outro momento a gente vai falar algo mais sobre traumas, não vou falar nesta live agora, tá? Porque não, a gente teria que entrar em outras áreas bem mais profundas aí. Mas eu quero que você entenda o aspecto mental dentro do seu prazer. E aí não adianta você chegar e falar assim, ai, Gleice, é mesmo, eu tô lá, tô fazendo sexo, mas eu queria tanto que acabasse logo, eu queria dormir, eu tô cansada. Ok, perceber aquilo que você está se sabotando é importante. A questão é, isso é recorrente. O seu inconsciente está projetando esse tipo de comportamento. Então você precisa ir na raiz para resolvê-los, tá bom? Outra questão aqui. A mente, gente, ela não é uma coisa abstrata do tipo, ah, beleza, eu tenho um pensamento e não acontece nada. É só um pensamento vagando por aí. Não é. A gente precisa entender que existem leis nesse universo. E o simples fato de você não ter conhecimento sobre elas não faz de você uma pessoa isenta a ela, certo? Porque o universo, ele é mental. Ele é mental. Tudo que existe neste universo, tudo foi construído, né? Foi criado através da mente de Deus e da mente dos homens. Tudo que saiu foi da nossa mente. A roupa que eu estou usando, alguém pensou nela, veio da mente. O óculos que eu estou usando, alguém pensou, veio da mente de alguém. Esse microfone, esse celular, tudo, tudo. Olha para qualquer lugar agora onde você está e observa tudo que tem aí na sua frente, saiu da mente de alguém, certo? Então o universo, ele é mental. O fato de você pensar em alguma coisa não significa que o pensamento simplesmente passou e foi para algum lugar, não. Não funciona assim. Significa que ele cria raízes, ele cresce e ele aparece. Vocês já ouviram aquela frase que falava quando a gente era criança assim? Cresça e apareça, menino. O pensamento faz isso. Ele cresce e aparece. Então, se você tem ali na sua vida o tempo todo você xingando seu marido, reclamando dele mentalmente, você não fala nada. Na frente você faz a esposa maravilhosa. Mas dentro de você... Você briga, você reclama, você xinga, você tem horas que você queria que a pessoa morresse. Você está criando aquilo para a sua vida o tempo todo, porque você vai interferir no comportamento dele, você vai interferir do jeito que ele reage com você. Você está o tempo todo criando esse tipo de coisa, porque nós somos mentais, certo? Então eu preciso entender que o universo, ele é mental e eu faço parte dele e que a minha mente também cria isso. Porque senão fica parecendo que eu sou vítima de alguma coisa. Ah, é porque o meu marido aqui é assim. Não, é porque ele não faz determinada coisa. Não, você está criando isso. Comece a interromper, comece a observar quais são os padrões que você anda reproduzindo. Começa a fazer diferente para que você possa ter resultados diferentes. Então, todos os dias, dormindo, acordada, aquilo que você alimenta, né, com a leitura ou com algum texto, com a internet, você precisa ter cuidado.
As pessoas, olha, os casais hoje principalmente passam aí a vida assistindo série na Netflix e ouvindo música sertaneja. Me fala que tipo de coisa eles estão criando mentalmente. Que tipo de vínculo mental eles estão criando? São cenas de agressões, cena de sexo, cenas de violência, são músicas que falam o tempo todo de traição, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que o homem é o bambambam, que não sei o quê. Olha o que essas pessoas estão criando. E aí vamos pedir a Deus relacionamentos bons, mas as pessoas não fazem a parte dela, que é cuidar da própria mente. Eu preciso ter cuidado. Imagine que você tem um terreno lindo e maravilhoso que você vai ali plantar alguma coisa. Aí você fala assim, não vou ter cuidado não, vou plantar aqui um monte de veneno. Você faria isso? Você não faria. Você ia escolher melhores sementes, vou plantar flores, aqui eu vou plantar fruta, aqui eu vou plantar hortaliça. Você não ia plantar veneno. Só que por que na nossa cabeça a gente fica plantando veneno o tempo todo? E aí eu quero ter uma vida sexual saudável, eu quero viver um relacionamento bom, eu quero me relacionar com as melhores pessoas. Como que isso vai acontecer? Não vai acontecer, porque eu planto, né? E depois eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E no seu universo mental, esse plantio precisa ser com mais conhecimento, com mais sabedoria, senão a minha vida vai estar sempre capenga. Gente, é visível isso. A gente atende as mulheres aqui que querem mais desejo, mas o que elas pensam a respeito do sexo é algo tão pequeno, tão negativo, tão ruim. Como que o desejo vai acontecer naquela mente? Não vai. Quando eu pergunto para essas mulheres assim, de 1 a 10, qual é a importância do sexo para você? Ah, pro meu relacionamento é 10. Não, pra você. Ai, Glícia, eu acho que tem 0. Não, é de 1 a 10. Então é 1. Entende? Se eu penso exatamente desse jeito, como é que eu vou me relacionar com o outro? Como? Então, eu preciso entender tudo isso para que eu possa trilhar esses 5 caminhos. Porque não vai adiantar você fazer um monte de exercício, fazer reposição, fazer isso, fazer aquilo, se a sua cabeça não está conduzindo você para aquilo que você quer. É como se você estivesse num cabo de guerra, né? Consciente eu quero, mas inconsciente eu não quero. E nessa briga, gente, o inconsciente sempre vai ganhar. É por isso que quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais percepção, quanto mais informação eu tenho, melhor eu vou vivenciar o sexo. Porque eu vou fazer isso não pela minha mente lógica, mas através do meu inconsciente, que é quem manda a minha vida, que é quem manda realmente. Porque eu mudei o meu padrão inconsciente e aí, consequentemente, eu vou melhorar também nessa vida aqui, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ficou claro para vocês essa questão? Eu sei que às vezes é difícil das pessoas entenderem, principalmente quando o assunto é sexo, a importância da nossa mente nesta criação do prazer. Mas é o primeiro passo, é extremamente importante, tá bom? Você perceber que de acordo com aquilo que você tem aí inconscientemente falando, é como você está criando a sua relação sexual, a sua atividade sexual. E para essa mudança que todos querem, o primeiro aspecto que precisa mudar é o mental, tá bom? E aí, olha só que coisa maravilhosa. Todos os outros animais que existem, né? Eles vão ter os outros caminhos, corpo, energia, emoções, né? Corpo, energias e emoções. Eles terão esses outros caminhos. A mente, só o animal humano é que tem. O que nos difere, por exemplo, de um cachorro, de um gato, sei lá, de um cavalo, é a nossa mente. O animal irracional, ele não pode olhar para um céu estrelado e falar, nossa, mas o céu tá bonito hoje. Nossa, olha como tá bonita a natureza. Olha essa árvore florindo. Olha essa lua cheia. Eles não funcionam dessa forma, eles não racionalizam, eles não pensam. Eles simplesmente são instinto. Nós temos essa capacidade. Só que as pessoas, quando o assunto é sexo, esquece dessa capacidade e passa a querer agir por instinto. Principalmente os homens.
Você não é só instinto, criatura. Então começa a pensar antes de fazer as coisas. Aí você vê, eu recebo no direct muito homens com problemas de excesso de pornografia, que se masturbam demais, que acabam aí pegando essa energia sexual e colocando em coisas que não deveria. Por quê? Porque esquecem que eles têm uma mente e começam a agir exatamente como os animais irracionais. Então a gente precisa entender que dentro do nosso aspecto aqui, cérebro, a gente tem 3 divisões, né? Tem o reptiliano, que é esse do instinto, tem o límbico, que são as nossas emoções, e tem o neocórtex, que é um novo sistema onde te permite pensar. É por isso que a gente precisa pensar, é por isso que a gente precisa confrontar. Quando alguma coisa na sua vida não está boa, precisa ser confrontado de imediato. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? E as nossas emoções, elas servem exatamente para isso, para nos mostrar quando a gente está no caminho bom e quando a gente está no caminho ruim. Aí tem gente que vai falar assim, mas sexo casual eu sinto prazer e não sei o que. Tá bom. Até que momento você sente prazer? Até o momento onde você desliga totalmente sua atividade cerebral, deixa o instinto agir e consegue ter uma ejaculação e depois? O que acontece? Vazio. É isso que acontece depois. Vazio. E aí a pessoa se vê novamente com aquela necessidade de mais daquilo. É por isso que vicia, gente. É por isso que vicia. É por isso que a droga vicia, o álcool vicia. Porque naquele momento de solidão ali existencial, a pessoa precisa dar um jeito de suprimir o que está sentindo. E ela deveria exatamente fazer o contrário. Entender o que está sentindo. É para chorar, então chora. É para sorrir, então vamos sorrir. Mas eu preciso me entender. As pessoas não se entendem. A primeira coisa que a maior parte das pessoas fazem quando chega em casa, sabe o que é? Ligar a TV ou pegar o celular para ficar lá passando tempo. É barulho o tempo todo na cabeça. Quando você tem silêncio para poder ouvir o que você está pensando, porque a maior parte das pessoas não gostam de se escutar. Aí as mulheres falam assim, principalmente, né? Mas eu queria tanto me comunicar com o meu marido, eu queria ter diálogo com ele, eu queria conversar com ele. Tá bom, beleza, tudo bem, faz parte do ritual aí do relacionamento. Mas você, quando está sozinha, criaturinha, você conversa com você? Ou é aquela conversa do tipo, ele tá errado, eu tô certo, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que ter controle? É esse tipo de conversa? Porque se você não consegue conversar nem com você mesma, sozinha, durante 1 hora que seja, como é que você vai querer conversar com uma outra pessoa? Lembra, é mental. Se eu não me aturo, como é que eu vou querer conviver com alguém? Então as correções precisam ser feitas em mim primeiro. Não é no outro. Gente, por mais que isso doa, sabe? Por mais que doa, eu sei que dói. Quando caiu a ficha pra mim, mas foi uma dor assim, sabe aquela injeção que você toma que é de uma vez? Foi uma dor mais ou menos desse jeito. Beleza, eu entendi. Ok, eu criei isso. E agora, como é que eu saio disso? Porque eu parei de ficar pensando por quê? E passei a pensar como eu saio disso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer para poder ter uma situação diferente, já que eu criei essa? E aí foi onde eu fui estudar, porque era a única coisa possível que eu podia fazer naquele momento. Não tinha nada, né? Não tinha nada ali para acontecer, eu só tinha que estudar, porque eu não tinha o conhecimento. O conhecimento que eu tinha estava me levando para um lugar que eu não queria. Então eu tinha que ter outro conhecimento para me levar para outro lugar. É assim que a gente se transforma, certo? Então não é esperar o melhor momento para que você possa construir seu relacionamento. Eu vou esperar acontecer isso para depois fazer aquilo no meu relacionamento. Não, eu vou agora fazer reposição hormonal e o desejo vai melhorar. Vocês vão ficar chovendo no molhado, porque enquanto não entender que o aspecto mental é que está governando tudo, vai ficar chovendo no molhado. Aí outro dia, uma paciente minha que está fazendo esse trabalho, ela já percebeu a dinâmica do corpo dela, da lubrificação só através da mente. Ela falou assim, Glícia, mas eu gostaria de também tomar hormônio. Falei, perfeito, vai lá, procura o médico e tome o hormônio, porque ela já está ali quase com seus 60 anos. Toma, porque você já entendeu que você tem capacidade de mudar aquilo que está acontecendo. Então você quer só algo externo para potencializar. Você não está querendo curar. Você não está querendo a solução dos seus problemas através do hormônio. Aí é diferente. Aí vai funcionar.
porque eu já sei até onde eu vou e como eu posso usar os recursos disponíveis para melhorar a minha vida, certo? E não o contrário, eu vou lá e pego todos os recursos disponíveis, mas internamente falando eu não mudo nada, eu continuo do mesmo jeito, e aí não funciona, tá bom? A nossa mente, então, precisa entender essa questão da autorresponsabilidade, né? E outra questão importante também, dentro da esfera do âmbito mental, nós nos comunicamos através de imagens, tá bom? De imagens, não é de palavras, é de imagens. Então, por isso que é importante você, de vez em quando, silenciar essa mente, colocar informações boas lá dentro. Por isso que não é aconselhável a última coisa que você assiste antes de dormir é uma novela da Globo ou é um filme lá que vai ter cenas de terror, cenas de agressão, cenas de sexo de um jeito que não deveria ter, entendeu? Porque você vai dormir com aquilo vai pro seu inconsciente, vai atrapalhar no seu sono e aí vai atrapalhar no seu jeito de fazer no outro dia. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, né? Então precisamos ter mais cuidado com a gente mesmo, tá? Mais cuidado com aquilo que você anda alimentando, certo? Então vou repetir, olha, você tá lá num banquete lindo, maravilhoso, de um lado da mesa vai ter lá um monte de coisa, um monte de comida, que é puro veneno. Doses pequenas, não vão matar você, mas se você consumir ele ali várias vezes, vai acabar te prejudicando. E do outro lado tem várias comidas que são saudáveis. Você não conhece, o paladar não está acostumado, mas é o melhor para você. O que você vai escolher? Você vai ficar, come um saudável e um veneno. Ou não, eu não pego nenhuma saudável, vou só nos venenos, porque o veneno é muito gostoso, sabe? E eu vou ali. Então, esse tipo de programação que a gente precisa ter cuidado, tá bom? A gente precisa se amar tanto ao ponto de dizer não para coisas que todo mundo faz, mas que não são legais para você. Então você precisa dizer não, eu não quero isso para minha vida. Não é porque todo mundo está fazendo, mas é porque eu já entendi quem sou eu. Eu já entendi qual é o papel da minha mente dentro do meu processo de vida. Eu já entendi que o universo é mental e que eu faço parte desse universo e que eu estou criando realidades boas e ruins para mim. Então eu vou começar a cuidar mais daquilo que eu estou alimentando a minha cabeça. Entendeu? É de forma consciente. Você precisa pensar antes de fazer as coisas, parar de sair do modo automático, do modo instinto e começar a ser gente, raciocinar, pensar, decidir, escolher, né? Quais das frases que você fala aí todos os dias, ou que você pensa, ou que você acredita realmente são suas? A gente vê às vezes a pessoa falando, né, debatendo sobre política e tal, que tem gente que tem essa questão mais inflamada. E aí, quando você vai às vezes um pouco mais assim, faz uma pergunta fora do contexto daquilo, a pessoa fica, não, mas eu não pensei desse jeito. Eu vi em tal lugar, fulano falou que não sei o quê. Não é nem o pensamento dela, e aí vamos falar sobre isso. Entendeu? Então a gente, dentro da nossa vida prática, somos assim, somos criações de outras pessoas. Por isso que de vez em quando a gente precisa se confrontar. E o silêncio vai fazer parte aí, tá bom? Então, amanhã, não sei quanto tempo foi aqui da nossa live, amanhã nós vamos falar sobre nossas emoções, certo? Vou abrir agora para perguntas e respostas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Amanhã nós vamos falar das nossas emoções, como essa emoção interfere no seu prazer, no seu desejo, na sua lubrificação, na forma como você se relaciona com o seu parceiro, né? Lembrando que a mente gera um sentimento, esses sentimentos são as suas emoções, certo? Então, cada caminho desse, quando você vai entendendo, quando você vai aí desmistificando, vai ficando mais consciente e vai proporcionando mais prazer para você, né? Porque a vida, ela é feita assim, de pequenos prazeres, mas precisam ser um prazer de forma inteira, estar realmente no aqui e agora, realmente conectado com aquilo que você está fazendo, certo? Um prazer, né, pela metade, ou porque, eu tô carente, eu tô aqui, né, sei lá, os meus hormônios estão em ebulição.
não funciona, gente. É só um paliativo. Então a ideia é que quanto mais você se conheça, mais o seu corpo possa experimentar o prazer de uma outra forma. Então amanhã nós vamos falar sobre emoções, o segundo caminho do prazer, tá bom? Olha, continuam abertas aí as inscrições para o meu curso, né? Que é a Alcateia da Glice, onde lá nós vamos estar trabalhando bem mais. Eu vou passar ferramentas para vocês. A gente vai ter mais atividades para desenvolver cada caminho desse, porque eu sei que só nessa explicação aqui para algumas pessoas fez algum sentido e para outras simplesmente não fez. Então a Alcateia vai ser uma comunidade, a gente vai estar sempre trabalhando exatamente esses 5 caminhos, porque tem muita coisa sobre cada caminho desse para aprender, tá bom? E aí neste primeiro módulo aí deste curso, a gente está trabalhando o caminho mental através do e-book Sexo Todo Dia, onde você vai ter o que fazer com a sua mente diariamente. Aí você vai transformar isso no sentimento e aí você vai transformar isso em uma atitude. Então a gente trabalha muito esse aspecto mental. Se você fizer a atividade proposta, porque depois eu vou fazer um acompanhamento com quem fez a inscrição por 10 dias, você vai perceber essa dinâmica que eu estou falando. Sua mente criando uma outra realidade na cama para você, tá? E no aspecto corpo, a gente está trabalhando esses 5 caminhos aí com o pompoarismo. Porque eu preciso pensar e eu preciso também que o meu corpo esteja ali com disposição, senão não vai funcionar. Se ele simplesmente ficar preguiçoso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, neste primeiro momento da Alcateia, a gente está trabalhando a questão mental com o e-book e a questão corpo com o pompoarismo. Então, se você quer já iniciar, começar a trilhar esse caminho do prazer de uma forma efetiva, vem para nossa Alcateia, faça sua inscrição, tá bom? Então, até amanhã, 297, tá? O segundo lote, me perdi o valor agora que eu não lembro, mas aí tá nas redes sociais, vocês podem olhar lá, tá? Então, amanhã, live para você, vamos falar do caminho emoção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.